Quando cheguei à cidade, a primeira coisa que me impressionou foi o silêncio. Era uma cidade velha, marcada pelo tempo e pelas lendas que pareciam sussurrar em cada esquina. Eu estava ali com um grupo de arqueólogos, convocado para investigar os rumores sobre um antigo túmulo recém-descoberto. Diziam que a cidade tinha sido construída sobre ruínas muito mais antigas, um lugar onde rituais misteriosos haviam sido realizados há séculos. Fui atraído pela promessa de algo único, algo que, como cientista, eu sentia que precisava entender. Mas não imaginava que aquilo fosse ser o começo de um pesadelo. O túmulo foi desenterrado com cautela. A terra estava compacta, como se os mortos tivessem sido guardados ali por um motivo muito maior do que o simples sepultamento. À medida que os arqueólogos limpavam os detritos e abriam a entrada, o ar parecia ficar mais pesado, mais denso. O que encontrei dentro não era apenas um túmulo comum. Havia símbolos gravados nas paredes, símbolos que nunca tinham sido vistos antes. O mais perturbador de tudo era o cheiro, algo metálico, como se a própria terra estivesse apodrecendo. A urna estava intacta, posicionada no centro da câmara, rodeada por um círculo de pedras antigas. Ela tinha inscrições que pareciam mudar dependendo de onde eu olhava, como se estivessem se mexendo, se rearranjando. O líder da expedição, Dr. Varela, um homem que já tinha explorado tumbas e ruínas por todo o mundo, parecia especialmente tenso. Ele sabia, assim como eu, que ali havia algo mais. Algo que não era apenas história. Algo que poderia ser muito mais perigoso do que qualquer um de nós imaginava. Quando finalmente conseguimos abrir a urna, uma sensação estranha percorreu meu corpo, como um choque elétrico. No instante em que o tampo foi removido, uma sombra se soltou, serpenteando pelo ar e tomando conta de tudo ao redor. Era como se a própria escuridão tivesse ganhado vida. Os arqueólogos começaram a gritar, mas os sons saíam abafados, como se a pressão do ar tivesse aumentado repentinamente. As paredes da câmara pareciam se fechar, como se o tempo e o espaço tivessem se distorcido. Eu não conseguia mais respirar direito, e a sensação de que algo estava errado era avassaladora. Quando a sombra tocou o solo, o silêncio foi absoluto. Não havia mais ruídos, nem gritos. Só a pressão, uma sensação de pavor crescendo, como se uma força invisível estivesse nos comprimindo. Fiquei paralisado, observando enquanto a sombra tomava forma. Era uma figura alta e encapuzada, com olhos que não eram olhos, mas abismos sem fim. Olhava para nós com uma calma macabra, como se estivesse esperando, como se tivesse sido libertada de uma prisão e agora estivesse ali, no controle. Foi então que percebi. O túmulo, o pacto, tudo aquilo fazia sentido. O que havíamos desenterrado não era um simples cadáver. Não era apenas uma urna com restos mortais. Era um selo, uma prisão construída para manter algo preso, para evitar que aquele ser retornasse. E agora, ao abrirmos a urna, havíamos quebrado o pacto. Havíamos ressuscitado uma entidade que jamais deveria ver a luz do dia novamente. Nos dias que se seguiram, a cidade começou a mudar. As pessoas desapareceram uma a uma, como se tivessem sido levadas por uma força invisível. Inicialmente, achamos que poderiam ter fugido ou se escondido, mas logo ficou claro que algo muito pior estava acontecendo. As casas ficaram vazias, as ruas desertas. O pânico tomou conta de todos. Os gritos começaram a ecoar durante a noite, mas ninguém nunca sabia de onde vinham. Parecia que os próprios ventos estavam se tornando mensageiros da morte. Na manhã seguinte, um dos arqueólogos que estava conosco, a doutora Helena, desapareceu sem deixar vestígios. Não havia sinais de luta, nem qualquer indicação de onde ela poderia ter ido. Apenas sua mesa, com os papéis espalhados, e seu caderno de anotações, que parecia ter sido deixado ali às pressas. Cada página estava coberta de símbolos, marcas que eu não conseguia entender, mas que me davam arrepios só de olhar. Ela havia escrito algo sobre um feitiço, uma forma de selar a entidade novamente, mas as palavras estavam distorcidas, como se o próprio caderno estivesse sendo corrompido. O mais assustador, no entanto, foi quando encontramos uma porta secreta dentro do próprio prédio da expedição. Era uma porta que ninguém havia notado antes, escondida atrás de uma estante de livros.
Quando conseguimos abrir, encontramos um corredor estreito, escuro, que parecia se estender infinitamente. À medida que nos aprofundávamos no corredor, as paredes começaram a pulsar, como se algo estivesse vivo ali, algo aguardando a nossa chegada. E então, ao fundo, havia uma sala. Uma sala que parecia ter sido preservada no tempo, com uma estranha energia emanando dela. Dentro dessa sala, descobrimos o que parecia ser o verdadeiro altar do ritual. Mas já era tarde demais. A entidade, que agora caminhava pelas ruas da cidade, estava nos observando. Eu podia sentir seus olhos em mim, uma pressão insuportável. À medida que o tempo passava, as pessoas começaram a enlouquecer, a ter visões. Alguns começaram a ver figuras nas sombras, outros ouviam vozes, sempre sussurrando em línguas antigas. Aqueles que tentaram resistir à presença da sombra simplesmente desapareceram, como se tivessem sido consumidos pela própria escuridão que havíamos liberado. No fim, percebi que a cidade estava além de qualquer salvação. O pacto havia sido quebrado, e nós éramos os responsáveis. A entidade havia sido libertada, e agora ela era livre para andar por este mundo. O único caminho que restava era a fuga, mas eu sabia, em meu coração, que a sombra nos alcançaria onde quer que fossemos. E quando ela chegasse, nada mais poderia ser feito. Já estávamos condenados, e a cidade, com todos os seus segredos e medos, seria engolida pela escuridão, para sempre. Eu nunca imaginei que uma simples visita àquela biblioteca esquecida mudaria a minha vida para sempre. Quando entrei pela primeira vez, senti uma sensação estranha, como se o lugar estivesse congelado no tempo. O cheiro de mofo e o silêncio absoluto eram desconcertantes. A biblioteca estava escondida no fundo de um prédio antigo, afastado das ruas movimentadas da cidade. Os livros estavam espalhados de maneira caótica, cobertos por uma camada grossa de poeira, como se ninguém tivesse tocado neles há séculos. Algo ali parecia fora de lugar, mas a curiosidade de estudante de história, sempre ávido por descobrir, me impulsionou a explorar cada canto. Foi no fundo de uma prateleira empoeirada que encontrei o livro. Ao primeiro olhar, parecia uma relíquia esquecida, encadernada em algo que eu não consegui identificar de imediato. Era uma capa rugosa, de tonalidade escura, com detalhes sutis, mas perturbadores, como se a capa tivesse sido feita a partir de algo humano. Meu coração acelerou com um mix de fascinação e repulsa. Puxei o livro da prateleira, o peso de sua capa surpreendentemente denso, como se guardasse algo mais do que apenas palavras. Eu sabia que deveria deixar o livro ali e sair correndo, mas a tentação de desvendar seus segredos era muito forte. Abrir o livro foi como romper uma barreira invisível, como se uma energia fosse liberada a cada página virada. As palavras estavam escritas em uma língua que eu não reconhecia, mas de alguma forma consegui compreender o significado delas. O texto falava sobre um ritual proibido, uma série de encantamentos destinados a conceder a imortalidade àquele que fosse corajoso o suficiente para seguir seus passos. Algo dentro de mim começou a se aquecer. A ideia de escapar da morte, de se tornar eterno, era algo sedutor. A tentação foi grande demais. Sem pensar duas vezes, comecei a ler as palavras em voz alta, sentindo uma espécie de êxtase ao pronunciá-las. A cada sílaba que saía de meus lábios, algo começou a acontecer. O ar na biblioteca se tornou mais pesado, e as sombras nas paredes pareciam se mover, como se a própria escuridão estivesse se tornando mais densa. Quando terminei de ler, um som baixo, como um sussurro distante, começou a ecoar ao meu redor. Eu não conseguia identificar de onde vinha, mas a sensação de que algo estava errado se intensificou. O livro havia feito algo que eu não compreendia completamente. No momento seguinte, o chão sob meus pés se desfez. Fui puxado para dentro de uma escuridão profunda, como se a realidade tivesse sido rasgada. Senti como se meu corpo fosse esticado e comprimido ao mesmo tempo. A pressão sobre minha pele era insuportável. O tempo desapareceu, e com ele, qualquer noção de espaço. Eu não estava mais na biblioteca. Tudo à minha volta era uma vastidão de trevas, infinitas e impenetráveis.
Meu corpo estava imóvel, como se a própria matéria tivesse sido corroída. Tentei gritar, mas minha voz foi engolida pelo vazio. O silêncio estava de volta, mas agora era ainda mais aterrador, como se a ausência de som estivesse me sufocando. Foi então que as vozes começaram. Elas surgiram do nada, mas de alguma forma eram nítidas, cristalinas. No começo, eram sussurros baixos, quase inaudíveis, mas logo se tornaram mais intensos, mais próximos. Eu não sabia de onde vinham, mas as palavras estavam claras. Eram vozes de almas perdidas, de pessoas que haviam tentado o mesmo ritual que eu e falhado. Elas me avisavam, imploravam para que eu retornasse, para que eu parasse de buscar a imortalidade. Mas, ao mesmo tempo, algumas das vozes riam de minha ingenuidade, como se eu fosse apenas mais um a cair na armadilha do livro maldito. A sensação de estar sendo observado era inescapável. Algo estava me rondando, algo que eu não conseguia ver, mas podia sentir. As vozes não eram apenas palavras. Elas se manifestavam como uma presença, um toque gelado em minha pele, uma respiração baixa atrás de mim. Cada vez que eu tentava me mover, algo me segurava, como correntes invisíveis, impedindo-me de escapar. O terror que eu sentia era imenso, mas ao mesmo tempo, algo mais profundo, mais sombrio, começava a crescer dentro de mim, a desesperança. Em cada canto da escuridão, figuras fantasmagóricas surgiam, distorcidas, com rostos contorcidos em agonia. Os olhos vazios das almas perdidas me fixavam, e pude sentir sua dor em meu próprio corpo. Elas se aproximavam lentamente, como se tivessem todo o tempo do mundo. Eu sabia, de algum jeito, que elas haviam experimentado o que eu estava passando, e que agora eu era uma delas. A imortalidade não era uma bênção, mas uma maldição. Eu não estava mais vivo, nem morto, mas preso em um limbo eterno. As vozes começaram a me contar sobre a dimensão onde eu estava, um lugar entre os mundos, onde os que ousavam quebrar os pactos antigos eram levados para pagar o preço de suas ambições. Não havia escapatória. O ritual, que eu pensava ser a chave para a eternidade, era na verdade a chave para este tormento sem fim. Eu havia invocado as almas perdidas ao tentar alcançar o que eles já haviam desejado e falhado. Eu estava agora condenado a fazer parte daquele vazio eterno, a ouvir os gritos, os sussurros, a desesperança de todos que haviam tentado antes de mim. A sensação de ser absorvido pela escuridão me consumia, e eu sabia que não havia mais como voltar. Não havia mais luz, não mais ar. O que eu sentia era a eternidade se arrastando, e as vozes continuavam, insistentes, sussurrando meus piores medos. O rosto de cada alma que passava diante de mim era o reflexo do meu próprio desespero, e em algum lugar, eu sabia, elas me observavam. Eu era um entre os muitos, um eco no vazio. E quanto mais eu tentava gritar, mais eu me perdia naquelas trevas, para sempre. Nunca pensei que uma simples viagem de acampamento fosse se transformar em algo tão aterrador. Nós éramos um grupo de amigos, jovens e impulsivos, cheios de energia e ansiosos por aventura. A ideia de acampar no deserto parecia emocionante, longe da cidade, sem preocupações. A imensidão do deserto, com suas dunas douradas e seu silêncio profundo, nos envolvia, fazendo tudo parecer como um cenário perfeito para uma história. Nunca imaginei que esse cenário se tornaria o palco de um pesadelo vivo. Na segunda noite, enquanto caminhávamos para encontrar o local perfeito para a fogueira, algo inusitado aconteceu. Entre as dunas, um de nossos amigos, Rodrigo, encontrou uma abertura escondida, quase camuflada pelas pedras e areia. Era uma caverna. Fomos atraídos pela ideia de explorar algo novo, algo desconhecido. A entrada parecia pequena, mas ao entrar, a caverna se expandia, como se estivesse nos engolindo. O ar lá dentro estava abafado, com um cheiro de terra úmida, estranho para um deserto tão seco. Mas, algo mais nos chamou a atenção, as inscrições nas paredes. As marcas nas rochas eram antigas, mas ainda assim legíveis. Rodrigo, que tinha um certo talento para línguas antigas, começou a decifrar os símbolos. Eram palavras em uma língua que jamais havíamos visto, com traços curvos e sinistros.
Mas, conforme ele lia, a sensação de desconforto aumentava. As palavras falavam de um ritual, de uma entidade chamada a chama, algo que, segundo o texto, poderia ser invocado por meio de um simples gesto, acender uma fogueira no local exato onde as inscrições estavam. Era um desafio, uma provocação ao desconhecido. Claro, ninguém ali acreditava de verdade nessas lendas, mas, mesmo assim, a curiosidade nos consumia. Decidimos fazer o que as inscrições sugeriam. Era só uma fogueira, certo? Não passava de uma brincadeira entre amigos. Mas à medida que montávamos a fogueira no ponto indicado, uma sensação estranha começou a tomar conta de nós. O vento que antes parecia suave e morno agora soprou com uma força crescente, e a temperatura caiu repentinamente. Estávamos todos inquietos, mas a faísca foi lançada e o fogo se acendeu. No começo, nada demais aconteceu. O fogo estalava e queimava a madeira como qualquer outra fogueira. Mas algo estava errado. O fogo parecia diferente. Era mais intenso, mais feroz, e algo em suas chamas parecia se mover de forma errática, como se estivesse vivo. O calor que sentíamos não vinha apenas da madeira queimando. Era como se o próprio fogo estivesse sugando a energia ao nosso redor, criando uma tensão que ninguém conseguia explicar. Quando o fogo se elevou, as chamas começaram a mudar de cor, para um tom de laranja e vermelho profundo, como se estivessem sangrando. O som das chamas se transformou também. Não era mais o som comum de madeira se queimando, mas sim um murmúrio baixo, como se o fogo estivesse sussurrando palavras que nós não podíamos compreender. Foi aí que começamos a perceber que a brincadeira havia ido longe demais. De repente, o fogo deu um salto inesperado, estendendo suas chamas com uma rapidez assustadora. Uma sombra apareceu no centro da fogueira, algo indefinido, mas com uma forma humana que parecia se esticar e se contorcer, desafiando todas as leis da física. Sentimos uma onda de calor que não vinha apenas do fogo, mas de algo muito mais poderoso. Algo que começava a se materializar em nossa frente. Olhamos para o lado e vimos que a entrada da caverna começava a se fechar, como se estivesse sendo engolida por uma força invisível. O vento se transformou em uma rajada furiosa, e o fogo aumentava a cada segundo. Aquele não era mais um fogo comum. O que quer que tivesse sido despertado estava se tornando real e estava ali, conosco. As chamas começaram a se transformar em formas grotescas, serpenteando ao nosso redor, envolvendo-nos com uma energia elétrica, como se nos conectasse a uma força além da nossa compreensão. Eu podia sentir meu corpo tremer, não por causa do frio, mas por um medo primal, algo que eu nunca havia experimentado antes. Cada respiração parecia mais difícil, como se o ar estivesse se tornando mais denso, mais pesado. A sensação de sufocamento aumentava a cada segundo. Foi então que ouvimos as vozes. Sussurros distantes, palavras que não eram nossas, mas que pareciam ecoar em nossas mentes. Não havia mais distinção entre o som das chamas e as palavras que nos invadiam. As vozes nos diziam coisas. Falavam sobre um sacrifício, sobre a razão pela qual fomos atraídos para aquele local. A chama, diziam. A chama jamais deve ser alimentada. Não entendíamos completamente o que aquilo significava, mas sabíamos, no fundo de nossos corações, que algo terrível estava acontecendo. Olhei para os meus amigos e pude ver que todos estavam em pânico. Rodrigo estava em choque, incapaz de processar o que estava diante de nós. Júlia, normalmente tão racional, estava tremendo, com os olhos fixos no fogo, como se estivesse hipnotizada. Tentamos correr, mas o chão parecia ceder sob nossos pés, como se a terra estivesse se desfazendo. Cada movimento parecia ser em vão. Tentávamos fugir da caverna, mas a entrada estava se fechando rapidamente e a sensação de claustrofobia se intensificava. O fogo, agora em forma de uma massa pulsante, parecia nos seguir, se esticando em todas as direções. Foi então que, no meio do caos, algo mais aconteceu. Uma figura sombria surgiu no centro da fogueira. Era uma silhueta humana, mas não era humana. Seus olhos eram 2 buracos negros, sem vida, e sua presença emanava uma força que nos deixava paralisados. A chama estava diante de nós. Ela não era apenas um fogo.
Era uma entidade, uma presença maligna, algo que existia além da compreensão humana. Olhei para os meus amigos, mas antes que eu pudesse gritar, uma onda de calor insuportável me envolveu. As vozes se tornaram gritos, e eu soube, com frio na espinha, que já era tarde demais. O fogo se intensificou, como se estivesse nos devorando por dentro, e tudo o que eu conseguia ouvir era o som das nossas almas sendo consumidas. Quando finalmente o silêncio tomou conta, não restava mais nada de nós além de uma memória esquecida, uma lembrança distorcida de um grupo de jovens que ousaram invocar algo que jamais deveriam ter tocado. E a chama, com sua fúria imortal, continuaria queimando, esperando o próximo tolo a cruzar seu caminho. Eu nunca fui um homem supersticioso. Sempre achei que, no fundo, a verdadeira magia estava nas mãos humanas e não em entidades que a gente sequer entende. Foi por isso que, ao ouvir rumores sobre um culto secreto que realizava rituais sob a luz da lua cheia, meu interesse se acendeu como uma chama. Eu sabia que aquilo era um jogo perigoso, mas o desejo de poder, de ser mais do que eu era, superava qualquer medo que eu pudesse sentir. Aceitei o convite, sem hesitar. Naquela noite, a lua estava cheia, iluminando o céu como uma enorme bola de prata. O vento estava parado, e o silêncio parecia quase opressor, como se a natureza ao nosso redor estivesse aguardando algo que nem eu sabia que estava por vir. Quando cheguei ao local combinado, uma velha mansão isolada, já pude sentir a tensão no ar. O edifício estava marcado pelo tempo, com as janelas quebradas e portas rangendo, como se estivesse vivo, observando. A porta se abriu sozinha, como se estivesse esperando minha chegada. E lá estavam eles, os membros do culto, encapuzados, em silêncio, reunidos em círculo. Não havia como voltar atrás. Eu estava dentro. Eles não disseram uma palavra, mas a energia no ambiente mudou assim que entrei. Era como se cada um soubesse o que eu buscava, como se estivessem esperando por mim. Um homem, de aparência séria e imponente, foi até o centro do círculo e, sem falar, fez um gesto que me indicava para me aproximar. O ritual começaria em breve. A sala estava iluminada apenas por velas negras, cujas chamas tremiam como se estivessem lutando contra algo invisível. Eu podia sentir uma pressão no peito, como se algo estivesse se erguendo dentro de mim, mas mantive minha postura, não queria parecer fraco. O líder do culto ergueu uma adaga de metal escuro, refletindo a luz das velas, e iniciou uma série de cânticos que eu não compreendia. O som era baixo, mas poderoso, reverberava na minha mente, como se a própria essência do universo estivesse se manifestando ali. Cada palavra parecia se arrastar, carregada de uma energia densa e sufocante. Eu olhava para os outros membros, cujos olhos estavam fixos no chão, como se estivessem em transe. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas algo me dizia que havia algo além da compreensão humana naquela cerimônia. Foi então que percebi. O ritual não era apenas para invocar poder, como eu imaginava. Não. Era muito mais profundo e sombrio. Eu comecei a notar pequenas mudanças ao meu redor. As velas tremulavam mais forte, o ar ficou mais denso, mais quente. E, de repente, a verdade me atingiu como um soco no estômago. O sacrifício. Eles não estavam apenas fazendo um simples ritual, estavam invocando a escuridão, e essa escuridão exigia algo em troca. Eles me olharam, seus olhos vazios, e eu entendi o que queriam de mim. O sacrifício seria o mais próximo de mim, o mais querido. E, de repente, eu percebi quem isso significava. Naquele momento, o pânico se instalou. Não era mais um jogo, não era mais uma busca por poder. Eu estava preso. O líder do culto sorriu de forma cruel, e tudo fez sentido. Eu tinha sido escolhido, não por causa da minha ambição, mas porque eu tinha algo que eles queriam. Alguém que amava, alguém que dependia de mim, alguém que era o mais próximo de meu coração. E esse alguém seria o sacrifício. O medo tomou conta de mim como uma onda de gelo. Eu não podia permitir isso. Eu não poderia ser o responsável pela morte de quem eu mais amava. Tentei me afastar, mas as portas se fecharam, batendo com um estrondo, como se uma força invisível tivesse selado a saída. O som do metal nas portas ecoou por todo o recinto,
fazendo com que todos os membros do culto se erguessem, e seus olhos agora estavam focados em mim, como se me observassem pela primeira vez. Mas era tarde demais para fugir. O culto não me deixaria escapar. Eu sabia disso. As sombras começaram a se estender pela sala, como se a escuridão estivesse ganhando vida própria. O líder estendeu a mão em minha direção, como se me chamasse para cumprir meu destino. O sacrifício é necessário. Ele sussurrou, e sua voz soou como um eco distante, uma voz que vinha de um lugar profundo e sombrio. Você já selou seu destino ao entrar aqui. Eu tentei gritar, tentei pedir por ajuda, mas minha garganta estava seca, como se a própria escuridão estivesse me sufocando. Foi então que vi algo que me gelou por dentro. Uma figura se aproximou lentamente de mim, uma figura familiar. Meu próprio coração parou por um segundo. Era quem eu amava, a pessoa que eu mais queria proteger. Mas o que me assustava não era o rosto dela, não era a forma como ela se aproximava. Era a expressão em seus olhos. Eles estavam vazios, sem vida, como se uma sombra tivesse invadido seu ser. Ela não estava mais ali. Não era mais a pessoa que eu conhecia. Era uma marionete, um receptáculo vazio para algo muito pior. O líder do culto deu um passo à frente, e a sala parecia se inclinar. Não há mais escolhas, João. O ritual não pode ser interrompido. Ele levantou a adaga, e a lâmina parecia brilhar com uma luz negra, refletindo a escuridão que preenchia a sala. Eu não sabia o que fazer. Meu corpo estava paralisado pelo medo, e a única coisa que eu conseguia fazer era olhar para a pessoa que um dia amei, agora perdida para a escuridão que eles haviam invocado. Antes que eu pudesse reagir, o líder fez um movimento brusco, e a lâmina se ergueu, pronta para selar meu destino. O que aconteceu depois foi um turbilhão de emoções, uma sensação de desespero absoluto. Eu tentei gritar, tentei correr, mas uma força invisível me prendeu no lugar. As sombras começaram a tomar forma, e as vozes, aquelas vozes terríveis, começaram a ecoar em minha mente. Você não pode escapar, João. Você é um de nós agora. E então, as portas da mansão se abriram sozinhas, e eu fui arrastado para a escuridão, sem poder lutar. Não havia mais escapatória. Não havia mais salvação. Eu não estava mais no controle. Eu havia sido consumido pela escuridão que eu tanto temia. O sacrifício estava completo, e a entidade que eles haviam invocado agora se apoderava de mim. E no fundo da minha alma, eu sabia que nunca mais seria o mesmo. Eu era parte deles. Eu sempre fui fascinado pelos segredos escondidos nos livros antigos, principalmente aqueles que falavam sobre poderes que a humanidade nunca deveria tocar. Desde pequeno, ouvi histórias sobre rituais proibidos e entidades que desafiavam a compreensão humana. Quando entrei para o mosteiro, fui acolhido por uma rotina simples, mas ao mesmo tempo, minha mente nunca se afastou da ideia de explorar os mistérios que o lugar escondia. Eu sabia que havia algo nas paredes frias, nas sombras que pareciam mais densas do que o normal, algo que me chamava e me atraía de forma irresistível. Durante os meses em que passei no mosteiro, aprendi o básico das escrituras sagradas, os rituais de oração e até os segredos das ervas e remédios naturais. Mas era nos textos esquecidos, aqueles que ninguém mais parecia querer ler, que meu coração realmente batia mais forte. Eles estavam guardados em uma sala trancada, protegidos por pesadas portas de madeira e forrados com símbolos que mais pareciam avisos do que simples adornos. A curiosidade foi crescendo, e quanto mais eu ignorava os alertas mentais, mais minha mente se perdia nas páginas dos tomos proibidos. Foi numa noite chuvosa, em que o vento soprava forte e as velas tremiam nas sombras, que finalmente consegui o que procurava. Um livro, diferente de todos os outros, com uma capa que parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Suas páginas estavam amareladas pelo tempo, e o cheiro de mofo se misturava ao de algo mais sombrio. No entanto, eu não hesitei. Algo dentro de mim, algo profundo e primal, me disse que aquela era a chance de finalmente desvendar o segredo que todos evitavam. Eu não sabia que estava prestes a tomar uma decisão que me custaria mais do que a minha alma. O livro falava de um ritual ancestral, um feitiço que prometia poder absoluto.
Um poder além da imaginação humana, que poderia controlar o tempo, as mentes e até a própria essência da vida. Eu não conseguia parar de ler. As palavras eram como um canto hipnótico, e os passos do ritual foram lentamente se formando na minha mente, como uma fórmula matemática, algo que eu tinha que completar. Os textos detalhavam a preparação minuciosa, a escolha do local, o momento exato e os componentes necessários para a invocação da entidade. Quando terminei de decifrar as últimas palavras, senti uma pressão nos meus ombros, como se o próprio ambiente estivesse me vigiando. A cerimônia começou naquela noite. Eu me preparei como o livro instruía. Um círculo de sal ao redor de uma antiga pedra no centro do mosteiro, velas negras dispostas em pontos estratégicos, e uma incisão na palma da minha mão para fazer o sacrifício inicial. O sangue caiu sobre a pedra, e o cheiro de ferro se misturou ao incenso que queimava. Eu murmurei as palavras em voz baixa, sentindo uma onda de energia percorrer minha espinha, uma sensação que eu nunca havia experimentado. O ambiente parecia se comprimir, e uma sombra começava a se formar no centro do círculo, como se a escuridão em si ganhasse vida. Eu estava fazendo algo grande, algo que poucos ousariam tentar, e a excitação misturada ao medo era intoxicante. Mas então, algo mudou. A sombra se alastrou, como se fosse mais do que uma mera ilusão. Ela se materializou lentamente, tomando forma, e logo eu pude sentir uma presença esmagadora, algo tão antigo que sua essência parecia tocar as profundezas do universo. Eu parei de falar. O que eu havia invocado não era algo que eu poderia controlar. Ela se ergueu diante de mim, como uma figura de pura escuridão, seus olhos brilhando com uma luz malévola. Eu tentei recitar as palavras para reverter o ritual, mas algo dentro de mim já sabia. Já estava tarde demais. A entidade falou, e sua voz não era humana. Era como o som de uma tempestade distante, um rugido que reverberava na minha mente, invadindo cada pensamento, cada fibra do meu ser. Você não pode desfazer o que foi feito, disse ela. A sua alma já é minha. Eu tentei resistir, tentei correr, mas algo estava acontecendo com meu corpo. Eu já não controlava meus movimentos. Minha mente estava presa, aprisionada em uma escuridão profunda. A entidade, agora dentro de mim, começou a tomar o controle, e eu era apenas uma sombra, uma marionete de algo muito mais terrível. A sensação de estar perdendo o controle foi insuportável. Minhas mãos, que antes se moviam de forma independente, agora seguiam ordens que eu não dava. O corpo que eu conhecia, com suas limitações e dores, agora era uma ferramenta nas mãos de algo que desejava espalhar o mal por todo o mundo. Minha própria boca se abriu, e palavras que não eram minhas começaram a sair, palavras de destruição, de poder absoluto. Eu não conseguia gritar, não conseguia pedir ajuda. A única coisa que restou foi a certeza de que a entidade havia se apoderado completamente de mim. Quando olhei para o espelho, o reflexo que me encarava não era mais o meu. Não havia mais humanidade nos meus olhos. Eles estavam vazios, frios, como os de uma besta. E então, eu vi o que ela me transformaria, um servo do mal, destinado a espalhar o ritual e a invocar mais de sua essência para o mundo. As paredes do mosteiro, antes silenciosas, agora pareciam tremer, como se a própria estrutura estivesse se diluindo sob o peso do que eu havia libertado. E eu não pude fazer nada. A cada passo que dava, a escuridão se espalhava, e com ela, o poder de uma entidade que nunca deveria ter sido invocada. As palavras do ritual ecoavam em minha mente, sempre repetindo a mesma sentença: a escuridão é a única verdade. Agora, como um simples recipiente, eu caminharia por este mundo, cumprindo o desejo daquela que me possuía. Eu não sabia o que viria a seguir. Tudo o que eu sabia era que, ao abrir aquele livro proibido, ao tentar entender os segredos dos antigos, eu havia condenado não só a mim mesmo, mas ao mundo inteiro. E, por mais que eu tentasse lutar, a escuridão já tinha tomado conta de mim. Eu era apenas a ferramenta que ela precisava para continuar seu trabalho. A viagem para a cidade remota parecia ser a fuga perfeita que eu precisava. Tinha cansado da rotina repetitiva e das constantes distrações da vida moderna. Queria encontrar algo que me desafiaria,
algo que me mostrasse o que a vida tinha de mais profundo. Ou pelo menos, isso era o que eu pensava antes de chegar. A cidade parecia saída de um conto antigo, com ruas de pedras gastas, casas de madeira escura e uma atmosfera pesada, como se o tempo ali tivesse parado. A sensação de ser observada o tempo todo me incomodava, mas decidi ignorá-la. Afinal, eu estava lá para explorar, para desvendar os mistérios que eu sentia no ar. Foi em uma das vielas sombrias que encontrei o livro. Ele estava enterrado, empoleirado em uma prateleira esquecida em uma pequena loja de antiguidades. O couro da capa estava rachado, como se tivesse sido deixado ali por décadas, talvez até séculos. O título estava parcialmente apagado, mas o que restava, o Portal da Alma, me atraía de uma maneira irresistível. Peguei o livro, ignorando o olhar atento do dono da loja, que parecia desconfortável com a minha escolha. Ele murmurou algo sobre cuidado, mas minha mente estava longe, presa nas páginas amareladas e na promessa de algo maior. Algo que eu não compreendia totalmente, mas que queria descobrir. O livro falava de rituais antigos, muitos dos quais estavam relacionados àquilo que chamam de o além. Havia passagens que descreviam como abrir um portal para outra dimensão, uma porta que ligaria o nosso mundo a algo completamente desconhecido. De imediato, algo em mim, uma curiosidade insaciável, tomou conta. As palavras pareciam me hipnotizar, e quanto mais eu lia, mais as imagens ficavam vívidas na minha mente. Os rituais eram simples, mas exigiam uma grande determinação, uma fé cega. E mais importante, precisavam de um sacrifício, o sangue do invocador, o próprio sangue. Eu sabia que o que estava lendo era proibido, que nada daquilo deveria ser feito. Mas uma força estranha dentro de mim me empurrava para continuar. O livro descrevia as criaturas que surgiriam do portal, seres de formas distorcidas, com olhos que refletiam a escuridão. Eu podia ver suas sombras, suas presenças, mas também sentia uma atração, como se essas entidades tivessem algo a me oferecer. O que eram essas promessas? Poder? Conhecimento? Ou talvez uma jornada para além da compreensão humana? Eu não sabia, mas o que eu sabia era que nada mais importava. Só a necessidade de saber o que aconteceria se eu realizasse o ritual. Naquela noite, em meu quarto de hospedagem, eu decidi que faria. Ignorei todas as dúvidas que surgiam, o medo que começava a brotar. O livro estava em minha frente, e as instruções eram claras. Uma incisão no dedo, o sangue derramado sobre as páginas, as palavras sussurradas com cuidado. Sem hesitar, fiz o corte, sentindo a dor aguda que logo se transformou em um formigamento estranho. O sangue escorreu, e eu o deixei cair sobre as palavras no livro. Quando o sangue tocou a página, um som surdo reverberou, como se o próprio ar tivesse sido comprimido. Então, recitei as palavras. Minhas mãos tremiam, minha voz vacilava, mas a sensação de estar prestes a tocar algo além deste mundo me fazia continuar. A princípio, nada aconteceu. Eu fiquei lá, tensa, esperando, com os olhos fixos no livro. E então, o ar ficou gelado. Um vento, quase imperceptível, começou a soprar. O ambiente se distorceu, as sombras na sala pareciam se alongar e se contorcer, como se tivessem vida própria. Eu queria parar, voltar atrás, mas já não podia. Eu havia selado o feitiço com meu sangue, e isso me ligava ao ritual. O livro se fechou abruptamente, e o som da capa batendo foi o único som que quebrou o silêncio mortal que se seguiu. O chão estremeceu, e uma luz fraca começou a surgir no centro da sala. Era uma luz pálida, do tipo que não deveria existir neste mundo. E então, como uma porta se abrindo em um pesadelo, o portal se formou diante de mim. As paredes da sala começaram a se desvanecer, dando lugar a uma paisagem desconhecida, um abismo de escuridão, cheio de formas inomináveis. Eu não conseguia ver com clareza, mas sentia a presença de algo lá, algo que estava prestes a sair. Meu corpo congelou. O medo tomou conta de mim de uma maneira que eu nunca imaginaria ser possível. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, uma criatura apareceu do portal. Não era humano, nem animal, mas algo entre as duas formas, com uma pele pálida e olhos negros como a escuridão mais profunda. Seus movimentos eram rápidos,
quase cegos, mas havia uma inteligência maligna em seu olhar. Ele começou a caminhar em minha direção, seus passos ressoando no vazio da sala, e meu corpo não respondia, preso pelo medo. Ele não estava sozinho. Outras criaturas começaram a emergir, algumas pequenas, outras imensas, suas formas distorcidas se movendo, como se estivessem em constante transformação. Elas não eram de carne e osso, mas de algo muito mais antigo, algo que nossa mente não poderia compreender completamente. Eu tentei gritar, mas a voz não saía. O terror era tão grande que me paralisava, e as criaturas se aproximavam mais e mais, suas bocas abertas, com dentes afiados, como se estivessem famintas por algo além do corpo físico. Elas queriam minha alma, queriam o que o ritual havia prometido. Elas não falavam, mas eu podia ouvir seus pensamentos em minha mente, seus desejos, seus medos. Eles estavam em busca de algo muito mais profundo que a simples carne. Elas queriam destruir o que eu havia aberto, e eu era o caminho. Eu tentei voltar ao portal, fechar a porta, mas algo me impedia. As criaturas começaram a se aproximar de mim, suas presenças sufocando o ar, seus olhos refletindo a escuridão do além. Elas estavam me levando. Eu havia feito o pior erro da minha vida. Cada respiração se tornava mais difícil, cada movimento mais lento. Eu sentia as mãos geladas das criaturas tocando meu corpo, e eu sabia que não havia escapatória. O que eu havia trazido para este mundo não poderia ser detido. A escuridão começou a consumir tudo. Eu não conseguia mais distinguir onde terminava o portal e onde começava a minha realidade. As criaturas estavam me levando para um lugar onde a luz nunca chegaria, onde a morte e a dor eram apenas o começo. Eu, Sofia, a curiosa, a tola, agora estava presa no que eu havia aberto. O portal que eu tinha tanto desejo de ver se fechou atrás de mim, mas o que saiu dele, o que eu trouxe, agora estava em todos os lugares. E era tarde demais.